A gente continua sendo um ser que precisa comer, precisa dormir, precisa reproduzir e precisa morrer, certo? E lidar com esse fato. Abaixa a bola, meu irmão. Abaixa a bola porque você não é dono do pedaço. Porque, na verdade, ela não sabe porra nenhuma de porra nenhuma. Se a medicina avançou no sentido de me tornar mais capaz de usufruir do meu corpo mais tempo, então eu posso usufruir da vida mais tempo. Então eu começo a pensar, eu tenho certeza que eu quero estar nesse lugar daqui a 10 anos, eu tenho certeza que eu quero estar com essa pessoa daqui a 10 anos. Você abre o leque de opções. E quando você abre o leque de opções, você cria problema, cria ansiedade de escolha. Então antes a gente tinha menos opção, menos escolha e vivia menos. Então as coisas pareciam no seu lugar. Não é que era bom, nunca foi bom. E no meu ponto de vista nunca será bom. É sempre um coping with o tempo inteiro. Você está sempre lidando. Mas desde a Grécia, né? Desde a pré-história. É isso. Né? A gente está lidando com o problema e tentando resolver. O vírus, enquanto tal, não nos diz nada. Agora, nós, sim, podemos projetar sobre essa experiência algo que o vírus nos fala, mas é, na verdade, nós que nos falamos através da experiência com o vírus. E daí a gente pode pensar, o vírus está nos falando sobre a nossa precariedade, o vírus está nos falando sobre como somos vítimas da contingência, o vírus está nos falando que a gente não é o dono do universo, que apesar da gente ter criado aviões e internet, computadores e celulares, uma partícula burra, estúpida, cega, é capaz de nos botar de joelho. Então o vírus está, inclusive, nos falando o seguinte: abaixa a bola, meu irmão. Abaixa a bola porque você não é dono do pedaço. Eu acho assim, eu acho que o mundo sempre foi feio. Eu acho que, na realidade, a beleza, a bondade, a generosidade são maravilhosas exceções. E quando elas acontecem, qualquer pessoa que já viu isso sente como se estivesse diante de um milagre. Você chora? Sim. Por quê? Eu choro, às vezes, de saudade de pessoas que eu não vi mais. Eu choro de saudade de situações. E eu choro, normalmente, quando eu tenho a impressão que eu estou diante de um milagre, assim. Quando o mundo quebra sua ordem miserável. Ou seja, quase nunca. Raramente. Tá. Alguns falam que a gente vive numa era da ansiedade. O primeiro filósofo no Ocidente conhecido que usa, em francês, ele usa o conceito de angústia, como dizendo que é o centro da personalidade, é um filósofo no século XVII, francês, chamado Pascal. Ele vai dizer que, basicamente, a psicologia humana é fugir da angústia e buscar diversão. Isso ele fala no século XVII. Já no século XIX, você tem, na verdade, o pai da filosofia da existência. Esse é um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Escreveu um livro chamado Conceito de Angústia, que é um livro em que ele situa, assim, de forma sintética, a ideia de que nós somos, basicamente, angústia. Respeite a sua avó. Respeite uma pessoa mais velha. Tá, isso tá entranhado na gente e a gente não sabe onde começou, mas... Muita gente acha que isso não é importante hoje em dia. Você pega uma menina de 13 anos porque pintou o cabelo de azul, ou porque tem dificuldades de relacionamento na escola, ou porque está numa bolha das redes sociais que xinga alguma coisa, ela parte do pressuposto de como a avó dela não sabe mexer em iPhone, ela é estúpida. Então, na realidade, se a gente for falar que alguém é estúpido na relação, é a menina de 13 anos. Ou porque dá uma opinião política. Porque, na verdade, ela não sabe porra nenhuma de porra nenhuma. Eu não acho que o vírus seja o enviado da natureza para falar conosco, porque a natureza, ela é assim, ela é pássaros, ela é praia linda e ela é câncer. Tudo isso é natural, né? Então, achar que a natureza está nos mandando um recado, cuidado, porque de repente você começa a ouvir o vírus falando com você de noite. A filosofia ajuda, por exemplo, depois de um certo percurso. Se você é um filósofo de 25 anos, acho que não. Mas não é só a filosofia é acompanhado da experiência de vida. Então, por exemplo, um certo desapego, a percepção de que o mundo hoje faz você babar em cima de sucesso, de metas, métricas. Há todo um recurso na história da filosofia que ajuda você a pensar esse tipo de coisa. Desde a Grécia.
a importância de um certo desapego com relação aos marcadores do mundo, como a gente fala, marcadores de sucesso, reconhecimento. Então, a filosofia ajuda isso um pouco. A nossa cultura é uma cultura viciada na certeza, na produção de certezas. E aí, na hora que ela experimenta alguma coisa como a pandemia, ela entra em pânico. E eu vou dar um exemplo didático. Ela acha que resolve tudo garantindo simplesmente a diminuição do contágio. Só que a diminuição do contágio, ao custo da não relação com o vírus, implica numa diminuição de imunidade de rebanho, que é a única coisa que a gente tem antes da vacina como forma de alguma sobrevivência mais geral. Então, eu estou dando esse exemplo para mostrar que o cálculo estratégico de certezas, diante do ambiente como esse que a gente está vivendo, pode transformar você numa pessoa obsessiva, medrosa, insuportável, e era essa pessoa que o estoico Sêneca tinha na cabeça quando ele se referiu a que o medo pode levar você à morte mais rápido. Acho que não dá para dizer, porque a gente não sabe o final da história do homem, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, há um risco de não dar certo. Como é que você definiria o homem? Eu acho que é um tipo de animal que carrega o cadáver nas costas a vida inteira, porque sabe mais do que deve e menos do que precisa. Repete. Eu acho que uma forma de compreender a condição do homem, o que é o homem, é pensá-lo como um animal que carrega o cadáver nas costas o tempo inteiro. Porque a gente sabe da morte, tem consciência da finitude, e eu imagino que isso deve ter sido um estresse enorme para nossos ancestrais. E dá para aproveitar a vida pensando nisso? Então, eu acho que a gente não pensa nisso o tempo inteiro, ou quando pensa, o afeto não vem à consciência o tempo inteiro. Entendeu? Eu não acho que todo mundo tem alguma coisa para trazer para o mundo. Não porque todo mundo não seja importante. É que eu acho que essa noção de importância, na realidade, ela serve para a gente achar que nós temos alguma coisa para dar para o mundo, sabe? A maior parte da nossa vida é levada em a gente tentar resolver problemas. A gente continua sendo um ser que precisa comer, precisa dormir, precisa reproduzir e precisa morrer, certo? E lidar com esse fato. Se a gente pegasse uma máquina do tempo, certo? E viajasse 200 mil anos atrás e falasse as línguas, mas é uma hipótese, né? Chegasse lá e falasse, fosse com o Cro-Magnon, fosse com o Neandertal, e ele perguntasse para nós, e aí, vocês resolveram? A gente morre e continua vivo? A gente não sabe porra nenhuma, zero, nada além do que se sabia 250 mil anos atrás. Sobre isso, não nada. sabe. Sim.